Oi, gente, eu vou começar agora então a apresentar a primeira parte do nosso tutorial aqui de como montar o seu próprio titulino, como havia prometido. A primeira parte, né, desse tutorial vai ser sobre como a gente monta a leitura de pH. Então, só fazer um resumo aqui dessa apresentação. Primeiro eu vou comentar dos materiais que a gente precisa usar, né, o Arduino, um pouco falar como que ele funciona. Vou comentar do circuito eletrônico, eu imagino que seja a parte mais difícil, pelo fato da gente na química não ver nada de eletrônica, basicamente. E um pouco de como que se faz a leitura de um sinal analógico, que é, no caso, a leitura do pH. Aí como que a gente vai usar o pHmetro através de uma leitura de padrões. E finalmente a conversão dessa leitura em pH. E a calibração, que também é importante. Finalmente, claro, também sem isso a gente não consegue ver isso na tela, o código de programação no Processing. Então, bom, os materiais, né, de laboratório, basicamente só o eletrodo de pH mesmo, e o resto é a parte eletrônica, né, um Arduino, uma protoboard, que é aquela plaquinha onde a gente monta um circuito provisório, que a gente consegue desmontar e montar os componentes sem precisar soldar. Os jumpers são fios pequenos para conexões e alguns componentes eletrônicos. Então, no caso, resistores, potenciômetros, etc., que eu vou mostrar no circuito mais à frente. Capacitor e as pilhas, né, para a gente fazer a alimentação do circuito. Então, o Arduino, no caso, esse é o Arduino Uno, que é o que eu tenho, que eu usei, mas tem outros mais simples até. Esse tem um número grande de portas digitais e analógicas, que a gente nem usa. Na verdade, só vamos usar uma porta analógica. Então, aqui é a alimentação, a entrada USB, que faz a alimentação do Arduino e também a comunicação serial, que permite a gente ter todos os dados de leitura, no caso do pH. Então, esses são os pinos digitais de entrada e saída. Bom, o sinal digital basicamente é um sinal que é 0 ou 1, alto ou baixo. Né? O PWM eu vou falar depois no vídeo do controle do servo, né, que é o motor que a gente usa para o controle de volume, então isso vai ficar mais para frente. E os pinos analógicos são leituras contínuas de sinais de entrada. Né? No caso, a gente vai usar um deles para ler o pH. E finalmente essa parte aqui também de alimentação, que a gente não vai usar. Somente vamos usar o terra, que é importante que o terra seja comum a todo o circuito. Então, o circuito eletrônico aqui para estar ilustrado nesse diagrama, então eu não vou entrar em muitos detalhes do funcionamento do circuito, o importante é que vocês consigam montá-lo. Né? Então, aqui eu só vou enfatizar alguns símbolos para a gente se familiarizar com a linguagem. Então, por exemplo, esses símbolos aqui são todos resistores, com os valores indicados em quiloohms. Aqui são dois potenciômetros que são resistores variáveis, né? Ou seja, a gente regula a resistência que a gente quer dentro de uma certa faixa. Esses triângulos são amplificadores operacionais e esse aqui é um capacitor. Então, esse circuito aqui já é uma forma mais realista que eu montei usando uma plataforma que é nesse site aqui, 123D Circuits. Né? Essa plataforma qualquer um pode entrar, é gratuita e montar. Ele já tem os componentes prontos lá. A única coisa que ele não tem, naturalmente, é o eletrodo de pH. Né? E aí eu adicionei ele à parte aqui. Então essa é mais ou menos a cara que o circuito vai ficar. Depois, claro, vocês podem utilizar isso para montar também o de vocês e também conferir, né, como que é isso, a tradução desse com relação ao diagrama. Então, só para ilustrar, bom, nós aqui no canto temos o Arduino. Essas linhas horizontais, né, na parte de cima e de baixo da placa, né, que é a protoboard, elas estão todas em contato, então quer dizer, uma vez que eu liguei ali no terra, o GND, todos aqueles pinos ali estão aterrados. É a mesma coisa para a parte de baixo na alimentação do -3 e o +3. Então esses circuitos integrados aí, que são essas caixinhas pretas, são os amplificadores operacionais. E aqui uma série de resistores. Esses códigos também de cores vocês podem encontrar na internet para saber qual a resistência de cada um deles.
capacitor e finalmente o local onde a gente vai conectar o eletrodo de pH. Então vocês vão ver que um dos terminais é para o terra e o outro é o que entra lá no circuito, na entrada de um daqueles amplificadores operacionais. É importante lembrar também que esse terra está conectado no Arduino, certo? E esses aqui são os potenciômetros, né? Aqueles resistores variáveis que nós vamos utilizar, no caso, um deles para ajustar a inclinação da nossa curva de calibração e o outro para ajustar o intercepto, ou seja, o deslocamento daquela curva. Então, primeiramente, antes da gente fazer a calibração, como que a gente faz a leitura desse sinal? Então, nós temos uma função analog read no processing, que ela funciona dessa forma. A gente define uma variável primeiro e aí atribui o valor dessa leitura para essa variável. Então, essa é basicamente a sintaxe do uso dessa função. Então, por exemplo, pH, uma variável que eu criei, poderia ser igual a arduino.analogRead 0, indicando o pino 0. Certo? Então, né, para calibrar, a gente precisa utilizar alguns padrões, em geral 4, 7 e 10, que são padrões que cobrem toda a faixa de pH. Então, por exemplo, esses padrões são comerciais, mas a gente pode montar, pode preparar soluções com reagentes comuns, né? No caso, ácido acético acetato de sódio para o pH 4, ou de hidrogênio fosfato de sódio e monohidrogênio fosfato de sódio para o pH 7. Então, fica como exercício aí para vocês de equilíbrio químico calcular as concentrações para que fiquem nesses pHs exatamente. E aí a próxima etapa seria fazer essas leituras, né, colocando o eletrodo naquelas soluções e fazer uma tabelinha com os valores lidos. Então, por exemplo, vamos supor que a gente obteve esses valores, né, onde essa leitura é simplesmente o sinal analógico obtido pelo Arduino, e levantando essa curva de calibração, nós podemos usar, por exemplo, o Excel para fazer uma regressão linear, da onde nós vamos tirar essa equação e que vai ser utilizada para a programação dentro do processing. Certo? E aí agora falar um pouco dessa calibração que é importante. A gente precisa ficar atento para esse ajuste de inclinação e do intercepto, que são daqueles potenciômetros que eu mostrei lá atrás. Né? Então, como que isso é feito? Por exemplo, se eu começar a variar a inclinação, vocês vão ver que esses limites de pH mínimo e máximo, eles variam. Por que eles variam? Porque eu tenho uma leitura máxima e uma leitura mínima de acordo com o Arduino e com o circuito propriamente dito. Então vocês podem ver que também variando o intercepto, esses valores também variam, certo? Então essa é a ideia dessa variação, para a gente conseguir jogar sempre dentro desses limites de pH, porque senão a gente não vai conseguir, por exemplo, trabalhar de 0 a 12. Né? Se a gente precisar fazer uma curva numa faixa de 0 a 12, preciso garantir que esses valores de inclinação e do intercepto permitam que eu tenha leituras dentro dessa faixa. Então, no caso, por exemplo, na que está exibida aí, eu só conseguiria ler de 1,5 até 5. Então, quer dizer, basicamente não é uma faixa boa, porque não vai me permitir fazer nenhuma curva de titulação normal. Então, para fechar a questão do código que ficou faltando, né, para fazer a comunicação com o Arduino, é importante fazer a importação dessas bibliotecas, todas elas disponíveis na própria página do Processing. E ali embaixo nós temos a parte do setup, que tem algumas configurações básicas do Processing também, com relação ao Arduino bom, com relação a ele próprio. Size é o tamanho da tela, text size é o tamanho da letra, etc. E finalmente esse foi o código que eu fiz para o pH-metro, né? Um código pequeno, definindo uma variável para leitura e outra para o pH. E aqui um laço para fazer essas médias que diminuem bastante o ruído da nossa leitura. Isso é importante porque se eu ficar simplesmente usando o analog read direto, o sinal vai flutuar muito por conta do ruído
somente eletrônico. E aqui a curva já convertida, no caso da calibração que eu fiz, né? Cada um, quando fizer a sua calibração, vai ter valores que vão depender tanto, né, do circuito, porque varia os amplificadores operacionais, varia o ruído de cada um, enfim. Isso vai alterar esses valores. E aqui essa parte final do código para exibir os valores de pH e de leitura na tela. Então assim a gente completa o nosso pHmetro. Certo, gente? Então, bom, agradeço aí quem teve a paciência de assistir. E fica aí como dica, quem quiser também montar o seu titulino, a parte 2, onde eu vou explicar como que foi feita a parte, o outro lado, né? Como que se adiciona gradualmente o titulante. Então é isso, gente. Obrigado. Até mais.